E aí, malta, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Jordão José. Se você chegou agora no canal, se inscreva no canal, deixa teu like, deixa o seu comentário, partilha bastante esse vídeo e não esqueça de clicar no sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo do canal. E a família, eu quero pedir sinceras desculpas a vocês porque eu prometi que estaria no centro de convertores de telatonas HCTA para fazer uma live direito da assinatura da destituição para a destituição de João Lourenço, ok? Não consegui fazer isso porque o deputado que estava para ligar para mim provavelmente não conseguiu mais ligar para mim porque eu tinha que pegar a minha credencial e ir para o HCTA. Infelizmente já não voltei a ter o contato com o deputado da UNITA que estava para me passar a minha credencial de acesso ao hotel HCTA, onde passou a conferência. Peço minha sincera desculpa, da próxima vez vamos procurar melhorar nesse aspecto. Ok, família, para quem não viu o discurso do presidente Adalberto Costa Júnior, eu vou deixar aqui para vocês, ok? Ver o discurso do presidente Adalberto Costa Júnior. Foi um discurso derrompante, onde o presidente da UNITA deixou um grande desafio para João Lourenço, que está atualmente no poder, que pode vir ser destituído. Notam que foram 87 assinaturas já. Faltaram 3, porque a UNITA tem 90 deputados. Mas faltaram 3 porque 4 deputados da UNITA estão fora de Angola. Francisco Viana, um deles também está fora de Angola, mas conseguiu fazer essa assinatura online. Então ficaram 87. Ficaram 3, nem esses 3 que ficaram também estão fora. Então depois provavelmente a UNITA vai dar alguma conferência de imprensa para explicar essas assinaturas que ficaram. Mas ok, veja o discurso do presidente Adalberto Costa Júnior. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, de partilhar bastante esse vídeo, ok? Acompanhe. Like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work it. Digníssimo presidente do grupo parlamentar da UNITA, excelentíssimos coordenador do projeto político para já servir Angola e do Bloco Democrático, aqui presentes, digníssimos membros da direção da UNITA, da direção do projeto político para já servir Angola e do Bloco Democrático aqui presentes, distintos convidados, caros jornalistas, angolanas e angolanos. O processo de destituição do presidente de um país bom para se viver. E Angola pode proporcionar a concretização de todas estas esperanças, expectativas, vontades, todas elas perfeitamente legítimas e alcançáveis, quando perante uma boa governação, que deverá ser sempre uma governação democrática, dialogante e transparente. A nossa Constituição tem no seu artigo 1º, e cito, Angola é uma república soberana e independente, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade do povo angolano, que tem como objetivo fundamental a construção de uma sociedade livre, justa, democrática, solidária, de paz, igualdade e progresso social. É esta Angola que temos? Temos uma sociedade justa, democrática, solidária. Como se encontra socialmente o meu irmão, angolano comum? Come todos os dias? Faz as 3 refeições do dia? Tem emprego para sustentar a sua família? E quando trabalha, o seu vencimento? Paga as responsabilidades sociais? São perguntas importantes. Continuo citando a Constituição da República no seu artigo 2º. Angola é um Estado democrático de direito, que tem como fundamentos a soberania popular, o primado da Constituição e da lei, a separação de poderes, a interdependência de funções, a unidade nacional, o pluralismo de expressão e de organização,
política e a democracia representativa e participativa. É cumprida também esta norma da Constituição? Democracia representativa e democracia participativa. Pressupõe-se nesta questão também a realização do poder local, das autarquias intencionalmente adiadas por quem governa, num absoluto incumprimento de uma vontade do soberano. E incumprido também promessas eleitorais pelo atual Presidente da República, que prometeu realizar as autarquias locais em 2023. É isto que está a cumprir? Continua no artigo 3º da nossa Constituição. A soberania, una e indivisível, pertence ao povo, que a exerce através do sufrágio universal, livre e igual e direto, para a escolha dos seus representantes. E citei intencionalmente, direto, porque neste desafio encontra-se também a escolha não direta do Presidente da República, que é algo que deve ser repensado. Se quisermos devolver a escolha ao soberano, que é o povo. Artigo 4º. O poder político é exercido por quem obtém a legitimidade mediante processo eleitoral livre e democraticamente exercido, nos termos da Constituição e da lei. São ilegítimos, continuo a citar a Constituição, e criminalmente puníveis a tomada e exercício do poder político com base em meios violentos ou por outras formas não previstas nem conformes com a Constituição. Não faz sentido que os cidadãos se organizem, que materializem um Estado onde os poderes sejam utilizados para criarem privilégios, favorecimentos de grupos, desigualdades e injustiças. A legalidade pressupõe a igualdade. A forma republicana de exercer o poder político tem como referência permanente a democracia. O Presidente da República, os governantes, não devem esquecer-se que são representantes do povo que lhes concedeu um mandato com prazos e com limites para o exercício das suas atribuições, tendo como referência fundamental a Constituição. Chegados aqui, importa mais uma vez revisitar a Constituição, que no seu artigo 129º refere no seu ponto 1: o Presidente da República pode ser destituído por crime de violação da Constituição, que atente gravemente contra, entre outros, o Estado democrático e de direito, a segurança do Estado, o regular funcionamento das instituições e ainda que atente por crimes de suborno, peculato e corrupção, entre outros. A destituição do Presidente da República é um processo que exige a assinatura de 1/3 dos deputados para poder ser apresentada à Assembleia Nacional. A deliberação exige a aprovação por uma maioria de 2/3 dos deputados. Quando obtida esta maioria, o processo é enviado ao Tribunal Supremo para decisão sobre os processos criminais e ao Tribunal Constitucional para verificação dos aspectos constitucionais. Como está visto, é um processo em que já conquistamos o essencial do seu despoletamento, como acabaram de testemunhar. Como diria Jean-Jacques Rousseau, já conquistamos o mínimo de consenso de corações e até de vontades e argumentos para levar adiante esta demanda de substituição do Presidente da República, realizada às expensas do Grupo Parlamentar da UNITA, em nome da Frente Patriótica Unida. Os corações, as vontades e os argumentos dos angolanos de bem estão sobre os ombros de digníssimos deputados da Assembleia Nacional, que no momento crucial, imbuídos de espírito patriótico, podem fazer história, pleitando por esta causa nobre. Minhas senhoras e meus senhores, este processo emana da Constituição da República e da legitimidade que o soberano povo angolano nos conferiu e conferiu aos deputados,
seus representantes. Temos, portanto, virtudes e condições para o desplotarmos. Entretanto, queremos deixar claro que não estamos diante de um número de um círculo romano, fim do qual alguém acabará por ser devorado por uma fera insaciável. Não. Não é isso que uma destituição pressupõe ou significa necessariamente. Este é um processo normal nas democracias. O nosso país não será, de resto, o primeiro a proceder nesta direção. Este é um procedimento comum nas sociedades abertas, nos Estados democráticos e de direito, enfim, nas democracias genuínas e nas democracias autênticas. Antigos presidentes, como já foi aqui citado, como por exemplo o Brasil, a Grécia, a Coreia do Sul, perderam a confiança dos parlamentares e representantes do povo nos respectivos países e foram, por essa razão, destituídos dos seus cargos e funções presidenciais que ocupavam. Não consta que, por causa disso, os seus países tenham parado ou entrado em qualquer crise ou em qualquer instabilidade. Minhas senhoras e meus senhores, pensamos que é isso que também nós, políticos de Angola, temos de interiorizar, assumindo a defesa de uma nova cultura de diálogo, de transparência e de boa governação, de um novo comportamento em matéria política e da ética que lhe possa corresponder. Se estivéssemos num outro sistema e regime políticos cujas constituições o consagram, esta iniciativa que levamos a cabo até poderia ser uma moção de censura, um instrumento similar à destituição, que não passa de uma punição desencadeada por representantes do povo desagradados, eventualmente com quem estivesse a governar mal e a conduzir os destinos de uma nação de modo contrariamente gravoso aos sentimentos e interesses da maioria dos seus cidadãos. Portanto, nada de estranho que este processo apresenta. Por analogia com outras realidades, o que estamos aqui a fazer poderia ser até a manifestação de uma moção de censura, também já aqui citada, contra o atual Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço. Nesta conformidade, seja qual for o resultado do processo de destituição que estamos hoje a iniciar, no final o país sairá a ganhar. Porquanto estes atos reconduzem o país sairá a ganhar, porquanto estes atos reconduzem ao maior respeito à lei, acrescem sensibilidade governativa, retomam as balizas fundadas no servir, acrescem maturidade às comunidades e induzem a acréscimos de fiscalização por parte das instituições e do povo, o soberano. Este ato em si mesmo constitui uma chamada de atenção para quem governa hoje e ou amanhã. Tenha mais cuidado e maior responsabilidade, cingindo os seus atos aos marcos da Constituição e da lei. Porquanto governar não é de maneira alguma uma autoestrada para o livre-arbítrio. Caros deputados, Angola estaria inequivocamente melhor se tivesse uma governação centrada numa lógica de preocupações para a inclusão do cidadão mais desprotegido, para a inclusão do cidadão mais vulnerável. O artigo 129, no qual se baseia o presente processo de destituição, constitui exatamente uma salvaguarda do cidadão perante as injustiças que possam ser cometidas contra ele por governantes não comprometidos com os valores da ética governativa. Nas condições de Angola, em que o chefe de Estado detém poderes excessivos, estas prerrogativas estimulam-no a violação à lei. Na verdade, o Presidente da República, apesar de ser o mais alto magistrado da nação, é também um cidadão como os demais. Infelizmente, muitas vezes os governantes esquecem-se deste facto e usam da arrogância, usam da prepotência e instrumentalizam as instituições em proveito próprio. Perseguem adversários e quase sempre, tarde demais, descobrem que o poder é efêmero e mais dia menos dia todos retornam à sua condição de cidadãos comuns. Este facto apavora muito governante e está na base das posturas discricionárias que muitos abraçam. Está na base da negação do Estado democrático e de direito, na razão da censura aos adversários, está na razão do controle e subordinação do poder judicial, entre tantas outras práticas
comuns na nossa Angola, sempre com o intuito de alongar o exercício do poder político. O que ocorre normalmente é que, quando se alonga o exercício do poder político, para além dos limites comuns em democracia, diminui a sensibilidade e começam as violações, com fortes consequências, com culpas sempre transferidas para os adversários políticos. O Presidente da República deve exercer a sua magistratura nos estritos limites da Constituição e da lei. Mas se esta Constituição, que lhe confere poderes a mais, então é preciso que no quadro republicano se faça alguma coisa para lhe pôr cobro. Os riscos surgem quando os homens elevados a altas funções de representatividade começam por blindar os seus mandatos, a erigir muros cada vez mais altos que lhes retiram a condição de visão e observação da realidade e geralmente cristalizam os seus próprios regimes. Não posso deixar de apontar aqui o importante papel dos seus próprios assessores, dos mais próximos servidores, que devem saber resistir à graxa e ao bajulismo comuns. O poder não deve ser exercido de forma absoluta e com total desprezo dos demais e das demais entidades do Estado. E o que estamos a ver em Angola são atos do Presidente da República que não nos dão garantias de que não venham um dia a perigar a própria segurança nacional. Um exemplo é o modo como se permite que os serviços de inteligência angolanos funcionem fora do controle das entidades que deveriam fiscalizá-los e são mantidos com total e absoluto secretismo, estritamente nos domínios e interesses de grupos e grupinhos de conveniência de quem ostenta o comando do país. Ao invés de fazerem o que é a sua vocação e competência, desenvolvendo atividades que se conformem de facto com a salvaguarda da segurança do Estado, os serviços de inteligência parecem, na verdade, ter sido exclusivamente instituídos como uma polícia política do tempo colonial, para defender os interesses do grupo sectário do regime que ali se encontra instalado. Os seus agentes estão basicamente envolvidos em ações de vigilância aos próprios membros que não estão de acordo com o chefe, de vigilância aos partidos políticos e às organizações da sociedade civil. E enquanto isto acontece, distraem-se e são praticamente negligenciados aspectos realmente fulcrais para a estabilidade do país. Aspectos tais como o banqueamento e a fuga de capitais, que prossegue absolutamente imutável. Como agora vêm denunciar recentes relatórios, como o atualmente produzido pelo GAFI, Grupo de Ação Financeira Internacional. Ao Presidente da República deve ser assacada a responsabilidade pelo desvirtuamento da natureza e função destes órgãos que funcionam sobre a sua dependência, sem instrumentos de check and balance e sem a menor transparência nos seus atos. Mais uma vez, seja qual for o resultado deste processo, no final estaremos seguramente mais conscientes de que é necessário alterar as regras do jogo democrático em Angola e que um dos passos a dar para o fortalecimento do Estado democrático e do direito, através da revisão da Constituição, passará pela conformação e redução dos poderes atribuídos ao Presidente da República. Angolanas e angolanos, ao invocar a si, com a mais alta responsabilidade, o dever de desencadear este processo, o Grupo Parlamentar da UNITA está a fazer a sua parte do esforço de normalização do edifício democrático no nosso país. E que fique bem claro que este processo não é um simples ato de competição pelo poder. Aliás, o processo de destituição, sendo bem sucedido, conduz à tomada de posse da Vice-Presidenta da República, que ficará naturalmente Presidente da República. E não nos parece que a atual Vice-Presidente da República seja membro da UNITA. Portanto, pertencendo ela ao MPLA, não faz qualquer sentido toda essa lamúria, esse choradinho de quem não foi suficientemente corajoso para alertar quem mal governou, quem desencaminhou, de quem até se sentiu confortável no mar de benesses e de regalias impróprias e agora pretende atirar areia aos olhos dos outros com fantasmas de instabilidade ou de assaltos ao poder completamente infundados. Este processo
de destituição do Presidente da República é um exercício também de ética, decoro e pedagogia política. Estamos a contribuir para que no final os cidadãos progridam em matéria de cultura política e jurídica. Os cidadãos devem conhecer os seus direitos e os seus deveres, inclusive o direito de que, por via dos seus representantes eleitos na Assembleia Nacional, para defender os seus interesses, possam, sim, em determinadas circunstâncias consideradas gravosas para o Estado, destituir o Presidente da República. Caros deputados, tenho a certeza de que sobrará um forte aviso aos governantes, sobrará uma moral ao cidadão que futuramente se sentar no cadeirão do Presidente da República. Tem poderes, deve exercê-los no estrito respeito à Constituição e à lei e deve servir o seu povo, que lhe concedeu um mandato provisório. O soberano aprendeu que há limites constitucionais também para o Presidente da República. Estes limites estão na Constituição para a proteção dos seus interesses, de que não devem abrir mão, para que governantes incompetentes e ardilosos e imorais se possam apropriar deles e os sujeitem a uma vida indigna, como é aquela que nós temos testemunhado. Um presidente deve estar revestido de qualidades ético-morais, respeitar e zelar escrupulosamente pelo funcionamento equilibrado das instituições. Tem que ser justo, solidário e verdadeiramente competente, quer para defender os interesses do Estado, como para concretizar as aspirações das populações, sobretudo dos segmentos mais vulneráveis da sociedade. Queremos um presidente que não faça gestão do país como um feudo seu e que não agirá nunca no sentido da ruína do erário público. Um presidente que não tome disposições para colocar os órgãos de comunicação social públicos sobre as suas ordens, retirando aos jornalistas o direito de exercer uma informação plural e objetiva, e aos cidadãos o direito de serem informados com verdade. Um Presidente da República que se respeita e se faz respeitar. Um Presidente da República revestido de sensibilidade para estabelecer pontes e não para acentuar as diferenças entre os distintos grupos da sociedade que constituem a nossa Angola. Minhas senhoras e meus senhores, reitero que não estamos diante de uma arena romana com gladiadores que se vão esmagar uns aos outros. Mas, como disse atrás, existe virtude em nós. Existe virtude em nós. Pelo que me atrevo mesmo a afirmar que, ao desencadear este processo de destituição, estamos a ser intérpretes dos sentimentos e aspirações de um povo conduzido ao extremo do sacrifício e ao extremo do sofrimento, à pobreza e ao abandono no seu próprio país. Esta é a imagem aos olhos de quem quer ver e competirá também aos deputados do MPLA, do PRS, da FNLA e do Partido Humanista, esta responsabilidade, a resposta sobre a quem verdadeiramente servem, ao povo de Angola ou a um chefe que virou as costas ao seu povo. Esta será a grande questão. A verdade é que a vossa posição será indicadora a este povo soberano se sereis ou não merecedores da sua confiança. E aqui reside essencialmente a razão do pânico que vemos principalmente nas fileiras do MPLA. Não há outro caminho a seguir, senão este diante da decadência do regime, visível no caos que tem sido a sua governação. Angolanas e angolanos, reunimos até o momento vontades e virtudes que permitem uma primeira deliberação no sentido de fazer avançar este processo de destituição. Que possamos conseguir ulteriormente os consensos para uma deliberação definitiva. Enfim, temos motivos, legitimidade, legalidade e virtudes para avançarmos com o processo de destituição do Presidente João Lourenço. É assim que se constrói a democracia. É assim que se formata uma sociedade livre e consciente. É assim que se desenvolve o país. É assim que se garante o futuro das gerações vindouras. Que vença a razão, a pluralidade de opinião na diferença. E que Deus abençoe Angola e os angolanos. Muito obrigado.